A pergunta parece saída de um pesadelo de ficção científica. Como seria morrer em cada planeta do Sistema Solar? A ideia, ao mesmo tempo perturbadora e fascinante, nos obriga a encarar o quanto a Terra é um oásis improvável no meio do caos cósmico. Atmosferas tóxicas, pressões esmagadoras, ventos supersônicos e temperaturas que derretem metais ou congelam até o ar. Cada mundo guarda um tipo diferente de sentença. E se para viver já seria impossível, para morrer cada planeta reserva um espetáculo próprio, brutal e inesquecível. Essa jornada macabra revela contrastes impressionantes. Em Vênus, o corpo seria esmagado e fervido em questão de segundos. Em Mercúrio, a escolha cruel estaria entre ser congelado ou incinerado. Em Marte, a ilusão de sobrevivência acabaria sufocada pela atmosfera rarefeita. Em gigantes gasosos, não haveria sequer solo para cair, e nos mundos gelados, o frio eterno transformaria corpos em estátuas ou até em diamantes. Mais do que imaginar a morte, é uma forma de entender como a vida na Terra é frágil e rara. A cada planeta visitado nesse exercício, a conclusão se reforça: viver aqui é um privilégio cósmico. À primeira vista, Vênus poderia enganar qualquer explorador. Seu brilho intenso no céu já lhe rendeu o apelido de Estrela da Manhã, e muitos o imaginaram como um planeta irmão da Terra. Mas a beleza esconde um inferno em forma de atmosfera. A pressão em sua superfície é 92 vezes maior que a da Terra, como estar quase 1 quilômetro debaixo d'água. Nenhum traje espacial suportaria por muito tempo, e o corpo humano seria esmagado em questão de segundos. A temperatura não oferece trégua. Com impressionantes 465 graus Celsius, o calor em Vênus é suficiente para ferver o interior de um ser humano, colapsando órgãos antes mesmo que houvesse tempo para pedir socorro. Não é apenas calor, é uma fornalha capaz de derreter até chumbo. Qualquer tentativa de explorar o solo se transformaria em um mergulho direto rumo à exaustão térmica e falência múltipla dos órgãos. E como se não bastasse, a composição da atmosfera é quase inteiramente de dióxido de carbono misturado a nuvens de ácido sulfúrico. Respirar é impossível, e até o contato superficial seria corrosivo. Imagine estar cercado por ar que não apenas sufoca, mas queima tudo o que toca. Mesmo o traje mais avançado sofreria corrosão em minutos, deixando o explorador sem qualquer proteção. Esse conjunto cria uma experiência de morte rápida e inevitável. O traje começaria a ranger sob a pressão. Os sistemas de resfriamento falhariam e, em segundos, a consciência se apagaria diante do calor insuportável. A sensação final seria de colapso completo. O corpo comprimido, o ar inalcançável e o calor queimando até os ossos. Vênus não dá chances. É um lembrete cruel de que nem todo o planeta é feito para ser tocado. Não é à toa que a nota de sobrevivência nesse mundo seja um quase irônico 1 de 10. É letal, imediato e impossível de enfrentar. Vênus é a bela e mortal fornalha do Sistema Solar, o tipo de lugar onde até o simples ato de existir já é uma condenação. Mas se ele mata esmagando e queimando, há planetas onde a morte vem pelo extremo oposto, o frio absoluto e o silêncio congelante. Mercúrio é um planeta de extremos. Sem atmosfera densa para equilibrar a temperatura, um lado é queimado pelo Sol com calor escaldante, enquanto o outro mergulha em um frio quase absoluto. Se você estivesse no lado noturno, a experiência seria silenciosa, mas mortal. Com temperaturas que chegam a 180 graus negativos, a hipotermia se instalaria em menos de 1 hora. Primeiro, músculos rígidos, depois confusão mental e, por fim, colapso total.
É como ser congelado lentamente sob um céu estrelado de tirar o fôlego. Já no lado diurno, o destino não é menos cruel. As temperaturas ultrapassam os 420 graus Celsius, aquecendo qualquer traje até o limite do colapso. Além disso, a radiação solar é intensa e direta, já que Mercúrio não possui camadas atmosféricas protetoras. O DNA começaria a sofrer danos imediatos, e em poucos minutos a hipertermia levaria a delírios e falência dos órgãos. É uma morte tão rápida quanto brutal, como ser jogado em um forno a céu aberto. Essa dualidade transforma Mercúrio em um cenário paradoxal. Frio extremo de um lado, calor insuportável do outro. Um passo em falso pode ser a diferença entre ser congelado ou incinerado. Atravessar do lado noturno para o diurno não é solução. Na zona intermediária, conhecida como terminador, os ventos supersônicos e a radiação ainda fariam questão de lembrar que não há escapatória. Do ponto de vista de sobrevivência, a chance é mínima. No lado frio, talvez fosse possível resistir por alguns minutos, observando um horizonte incrível, iluminado pelo brilho do sol distante. Mas no lado quente, não haveria tempo nem para a contemplação. O corpo seria tomado pelo calor quase imediatamente. É como se Mercúrio oferecesse duas formas de morrer, dando a ilusão de escolha em um jogo que já está perdido. Por isso, a nota de sobrevivência é implacável. 3 em 10 no lado noturno e 2 em 10 no diurno. Uma paisagem deslumbrante, mas onde cada segundo vivido é emprestado. E se Mercúrio é a definição de extremos mortais, Marte surge como uma promessa enganosa. O planeta que parece acolhedor, mas guarda armadilhas sutis e fatais. Entre todos os planetas do Sistema Solar, Marte é talvez o que mais alimenta sonhos de colonização. Suas paisagens lembram desertos terrestres. Seu dia dura quase o mesmo que o nosso, e sua proximidade da Terra faz dele um alvo natural para a exploração. Mas a realidade é bem menos acolhedora. A atmosfera é finíssima e composta em 95% de dióxido de carbono, tornando impossível respirar. Sem proteção, os pulmões colapsariam em segundos, e o corpo ficaria sem oxigênio para manter funções vitais. Um dos riscos mais assustadores em Marte é o chamado ebulismo. Se uma brecha se abrisse no traje espacial, a pressão tão baixa faria o sangue literalmente ferver dentro das veias. Não seria como em filmes de ficção científica, com explosões dramáticas, mas um processo silencioso e mortal, causando dor extrema e perda rápida de consciência. É um lembrete de como até o menor defeito tecnológico pode se transformar em sentença final nesse ambiente. Mesmo com o traje intacto, a superfície marciana guarda outras armadilhas. As tempestades de poeira, comuns e prolongadas, levantam partículas tão finas que conseguem penetrar filtros e arranhar superfícies de vidro e metal. Essa poeira pode danificar painéis solares, cortar o traje e sabotar sistemas de suporte à vida. Para quem sonha em viver ali, o inimigo não é apenas o frio ou a falta de ar, mas também a areia microscópica que nunca se cansa de atacar. O frio também é um desafio permanente. Em noites típicas, a temperatura pode despencar para menos 120 graus Celsius, congelando rapidamente qualquer equipamento exposto. Para colonos humanos, sobreviver dependeria de abrigos altamente isolados e aquecidos e de trajes capazes de resistir a condições extremas. Até hoje, nenhuma tecnologia existente foi testada de forma definitiva nesse cenário. Marte parece próximo, mas ainda é um abismo de incertezas. Por esses motivos, a nota de sobrevivência de Marte é avaliada em 6 em 10. É o planeta que mais se assemelha à Terra e o que mais inspira esperança.
mas a promessa de um futuro marciano é frágil. No fim, viver ali pode ser possível, mas morrer continua sendo a opção mais provável. Se Marte engana com sua aparência acolhedora, os gigantes gasosos mostram um tipo de morte ainda mais espetacular: tempestades eternas e atmosferas que não oferecem sequer um solo para pousar. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, não tem superfície sólida. Quem ousasse descer em sua atmosfera cairia sem parar em um turbilhão interminável de nuvens. A pressão aumentaria progressivamente até esmagar qualquer cápsula, enquanto ventos de 360 km por hora arrancariam pedaços de metal como se fossem folhas de papel. Raios colossais atravessam as nuvens com energia suficiente para desativar sistemas inteiros em um instante. A morte viria por sufocamento ou pelo colapso dos equipamentos, em meio a um espetáculo caótico de eletricidade e escuridão. Saturno, por sua vez, é majestoso, mas igualmente traiçoeiro. Seus ventos podem alcançar 1.800 km por hora, mais rápidos que qualquer furacão já registrado na Terra. Essa velocidade, combinada à pressão esmagadora, transformaria qualquer nave em sucata em questão de minutos. E como se não bastasse, os icônicos anéis que encantam astrônomos são, na verdade, fragmentos de gelo e rocha viajando a 70.000 km por hora. Entrar nessa região seria como mergulhar em uma tempestade de balas cósmicas. Navegar pelos gigantes gasosos é estar em um campo de batalha natural, onde a própria atmosfera se torna arma. Cada camada de nuvem é uma armadilha invisível, cada descarga elétrica, uma sentença de falha total. Não existe terreno para pousar, apenas descida infinita, até que a pressão e o calor destruam qualquer tentativa de sobrevivência. É como cair em um mar sem fundo que nunca oferece descanso. Ainda assim, há algo de fascinante nessa forma de morrer. Cientistas descrevem a entrada em Júpiter como um mergulho cinematográfico, a cápsula sendo iluminada por raios, sacudida por ventos e finalmente engolida por nuvens coloridas e turbulentas. Saturno, por outro lado, seduz pela beleza de seus anéis, mas deixa claro que atravessá-los é assinar um contrato com a destruição. A atração estética desses planetas contrasta brutalmente com sua hostilidade absoluta. As notas de sobrevivência refletem esse paradoxo. Júpiter recebe 5 em 10, um caos elétrico que ao menos tem estilo. Saturno ganha 8 em 10, mortal e deslumbrante ao mesmo tempo. São mundos que não apenas matam, mas matam com espetáculo. E se nos gigantes gasosos a morte é tempestade e eletricidade, nos gigantes gelados a condenação vem em forma de frio, ventos supersônicos e até a transformação do corpo em diamante. Urano é um planeta que guarda uma ironia mortal. Sua atmosfera contém metano em concentrações que, em apenas 2%, já seriam fatais para o ser humano. Somado a isso, o frio extremo de 224 graus negativos congela rapidamente qualquer equipamento ou corpo exposto. Mas a morte em Urano guarda um detalhe ainda mais curioso. A pressão absurda poderia comprimir matéria orgânica até transformá-la em diamante. É como se a própria natureza assinasse uma joia macabra com o corpo de quem ousasse atravessar suas nuvens. Netuno é ainda mais implacável. Seus ventos atingem 2.100 km por hora, os mais rápidos de todo o Sistema Solar. Em questão de segundos, qualquer visitante seria lançado como uma folha em um furacão supersônico, o corpo sendo comprimido e dilacerado pela força centrífuga. A sensação final seria de um espetáculo brutal e rápido, uma morte cinematográfica em meio a nuvens azuis profundas que escondem um mundo frio e violento. Plutão,
mesmo não sendo mais considerado oficialmente um planeta, também reserva um destino cruel. Sua temperatura chega a 239 graus negativos, a mais baixa do sistema solar. Em meio minuto, o corpo entraria em congelamento progressivo, e em poucos minutos, a falência total dos órgãos encerraria o processo. Curiosamente, seria uma morte silenciosa, quase sem dor, como adormecer lentamente em um deserto de gelo eterno. Esses três mundos mostram como a morte pode assumir formas diferentes. Em Urano, um fim tóxico e congelado que ainda resulta em diamante em Netuno, a violência de ventos supersônicos que rasgam a atmosfera em Plutão, o silêncio gelado de um túmulo cósmico. Cada cenário revela o quanto estamos distantes de imaginar a vida fora da Terra em condições naturais. São lembranças de que nosso planeta é uma raridade delicada em meio ao caos espacial. As notas de sobrevivência fecham o quadro com clareza cruel. Urano, 10 em 10. Mortal e glamouroso. Netuno, 2 em 10. Brutal e rápido. Plutão, 7 em 10. Frio e quase indolor. São destinos que misturam beleza e tragédia, como se o próprio cosmos escrevesse poesias letais em cada canto do sistema solar. E diante de tantos cenários, fica a pergunta inevitável: será que temos plena noção de quão raro é existir em um lugar que realmente nos permite viver? Explorar como seria morrer em cada planeta pode soar mórbido, mas no fundo revela algo essencial: o quão improvável é a existência da vida em nosso pequeno ponto azul. Enquanto em outros mundos a morte viria por esmagamento, congelamento, fogo ou tempestades intermináveis, aqui temos o equilíbrio perfeito de condições para respirar, beber água e simplesmente existir. É uma lembrança poderosa de que a Terra não é apenas nosso lar, mas uma raridade cósmica. E aqui vai a provocação. Depois de imaginar todos esses cenários, você consegue olhar para o céu da mesma forma? Qual planeta você acha que teria a morte mais brutal? E qual a mais suave? Quero ver sua opinião nos comentários, porque essa discussão vai além da curiosidade, toca na forma como enxergamos nosso lugar no universo. Então, se essa viagem cósmica fez sentido para você, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas explorações. Afinal, aqui a gente transforma ciência, fatos e até os cenários mais assustadores em conhecimento que faz pensar.